Você já se sentiu errado por pensar demais? Não curioso. Não inteligente. Errado. Como se cada pensamento a mais te afastasse um passo da humanidade. Como se enxergar o que os outros não veem não fosse poder, fosse pecado. Bem-vindo. Você é o erro do sistema. Não porque está quebrado, mas porque funciona bem demais para caber. Quem pensa demais, incomoda. Não é celebrado. É silenciado. Você não é aplaudido pela sua clareza. É isolado por ela. Não é admirado por ver o óbvio. É odiado por expor o que os outros passaram a vida tentando esconder. Você ainda não entendeu o jogo. A sociedade não quer evolução. Quer estabilidade. Quer repetição. Quer previsibilidade. E você, com suas perguntas inconvenientes, é a falha no código. O ruído no coral da conformidade. O vírus que desprograma a matrix emocional coletiva. Você nunca foi rejeitado por ser burro. Você foi rejeitado por enxergar cedo demais e dizer em voz alta. Você não foi excluído porque era estranho. Foi excluído porque era espelho. Porque sua lucidez feria os olhos de quem ainda vive na sombra. E ninguém perdoa o espelho que mostra o monstro. A inteligência que você tem não é virtude, é heresia. Porque inteligência de verdade não se adapta, não se vende, não sorri para ser aceito. Ela morde, questiona, quebra. E isso é imperdoável. Você ainda acha que ser inteligente é vantagem? Olhe ao redor. Quem comanda? Quem influencia? Quem é amado? Não são os lúcidos. São os carismáticos. Os previsíveis. Os que dizem o que todos querem ouvir, com um sorriso simpático no rosto vazio. Você, ao contrário, já sentiu o gosto de ser o estranho na roda de conversa. Já tentou falar algo profundo e viu os olhos se desviarem. Já se calou para não parecer arrogante. Já fingiu concordar para não começar uma guerra. Já disfarçou a lucidez com piada, para ver se te toleravam. Essa é a sua maldição. Você pensa, e isso te separa. Você enxerga, e isso te isola. Você entende, e isso te condena. Porque a lucidez real não aproxima. Ela aparta. Ela destila solidão como consequência inevitável. E o mais cruel, você aprendeu a se culpar por isso. Aprendeu a achar que o erro era seu. Que você fala demais. Que é profundo demais, que é chato, denso, que é você quem precisa mudar. Mentira. O erro não é sua lucidez. É o mundo que ainda vive anestesiado demais para suportá-la. Você não é um problema. Você é um lembrete do que os outros se recusam a ver, daquilo que aprenderam a fingir que não existe. E lembre-se, nada apavora mais do que alguém que vê e não recua. Alguém que não compra o jogo social, que não quer o afeto condicionado, que não precisa da validação alheia para saber quem é. Você se tornou esse alguém? Ou ainda está tentando caber? Eles te querem previsível, domesticado, empático até se anular. Eles chamam isso de ser uma boa pessoa. Mas o que você é outra coisa. Você é um incêndio contido, uma bomba sem alarme, uma clareza que sangra. E se você continuar tentando se adaptar, vai morrer lúcido, mas covarde. Vai morrer sabendo, mas mudo. Enxergando, mas calado. Vivo, mas exilado. Você ainda não entendeu. Inteligência real é um exílio, porque ela arranca a venda de um mundo que vive de olhos fechados por escolha. Você nasceu com o vício da verdade, e isso tem preço. Não há espaço para o lúcido onde a mentira é religião. Então pare de buscar aceitação onde só há culto à mediocridade. Pare de tentar explicar o que ninguém quer entender. Pare de se calar para proteger o ego dos outros. Você não é arrogante, é inaceitável. Você não está isolado, está desperto num hospício em negação. E quanto mais acorda, mais sozinho fica. Mas há uma beleza nisso. A solidão do lúcido não é castigo, é consagração. Porque quem pensa demais não pertence. E quem pertence, nunca pensou de verdade. Você não é odiado pelo que diz, é odiado pelo que revela, sem querer. Porque sua presença denuncia, porque seu silêncio acusa, porque a maneira como você enxerga o mundo obriga os outros a verem o quanto estão fingindo. A verdade é simples. Você parece arrogante porque é claro demais. E a clareza, num mundo confuso por escolha, é interpretada como prepotência. Não importa se você fala com humildade, não importa se você suaviza o tom, não importa se você tenta ser acessível, a sua existência já é uma ofensa, porque ela mostra que alguém pode enxergar além e escolheu pagar o preço por isso. E o que isso faz com o rebanho? Ele te crucifica. Você vira o herege da convivência, aquele que tira a graça da ignorância confortável, aquele que recusa o teatro do "tá tudo bem". Você já notou isso?
Basta você fazer uma pergunta certa e o clima da sala muda. Basta você questionar a regra e vem o silêncio, a ironia, o deboche, o cancelamento sutil ou a sentença final. Você se acha melhor que os outros. Não, você não se acha melhor. Você só parou de se fingir de cego. E isso é imperdoável, porque o rebanho não odeia o lobo, odeia o carneiro que escapou e voltou lúcido, odeia quem sabe o que está do lado de fora e ainda ousa olhar nos olhos de quem continua em fila. Você virou esse carneiro fugitivo e por isso, você é o espelho trincado, não o espelho que embeleza, o que deforma, o que mostra as rachaduras da máscara coletiva. Você já entendeu, não é o que você diz que assusta, é o que sua existência implica. Se você pode pensar diferente, significa que todo mundo poderia. E isso cria um tipo especial de rancor. O rancor da inconsciência autoimposta. O idiota feliz odeia o lúcido, porque o lúcido mostra que ser idiota é uma escolha. E escolhas trazem culpa. Por isso, eles te acusam de arrogância, para evitar encarar a própria preguiça de pensar, o próprio medo de olhar para o abismo. Mas você também tem culpa. Sim, porque você tenta ser entendido por quem ainda ama a própria cegueira. Você implora por diálogo com quem só quer eco. Você acredita que se falar certo, vão te ouvir, que se for gentil, vão te aceitar, que se for paciente, vão mudar. Ingênuo. Você não é arrogante. Você é ingênuo demais para perceber que o mundo não odeia a verdade. Ele a caça. E você, por ousar vê-la, virou o alvo. Achar que vão te acolher por ser lúcido é como acreditar que vão oferecer flores a quem incendeia o altar. Não vão. Vão te perseguir, vão te isolar, vão te rotular. Denso, complicado, difícil, negativo, pretensioso, diferente demais. Eles não estão descrevendo você. Estão descrevendo a dor de encarar alguém que não joga mais o jogo. E que por isso, arruína a ilusão coletiva só por existir. Você é o glitch na simulação. E a simulação odeia quem quebra o padrão. Então aprenda. Ser claro não é o problema. Esperar que te entendam. Você tem a faca. Eles têm medo do sangue. Você tem o mapa. Eles preferem o transe da rotina. Você tem a pergunta certa. Eles querem respostas confortáveis. E quando você insiste em oferecer lucidez, eles te devolvem ressentimento. Você se pergunta, por que me veem como arrogante? Eu respondo, porque você é uma ameaça silenciosa. E toda ameaça precisa ser desqualificada. Melhor te chamar de snob do que admitir que estão dormindo há anos. Entenda isso. O problema não é você ser difícil. É você ser um lembrete de que eles se traíram. Que trocaram verdade por aceitação, profundidade por aplauso, consciência por conforto. Você aparece, e o teatro treme, e o palco só aceita atores obedientes. Você não é arrogante. Você é o colapso do script. E por isso, vão te demonizar. Vão fazer de tudo para te reduzir a uma caricatura. Para que ninguém precise te escutar de verdade. Para que sua lucidez nunca se espalhe. Mas guarde isso. A arrogância real é fingir que não vê. É fingir que tá tudo bem. É seguir sorrindo sabendo que está tudo podre. Você, ao contrário, sente nojo do próprio disfarce. Você odeia a própria adaptação. Você vomita auto-engano. E por isso, parece arrogante. Mas o que você é exilado. E exilados são sempre confundidos com inimigos. Você acha que foi excluído por pensar demais. Mas a verdade é pior. Você foi treinado para se auto-excluir. Não precisaram te prender. Te ensinaram a se acorrentar com elegância, a sorrir enquanto se anula, a pedir desculpas por enxergar, a se sabotar antes que os outros o façam. Você virou seu próprio cão de guarda. A sociedade não silencia os inteligentes com gritos. Silencia com recompensas, com sorrisos, com likes, com tapinhas nas costas quando você finge ser burro o suficiente para ser aceito. Você aprendeu cedo. Pensar demais? Desagrada? Falar demais? Assusta. Questionar? Irrita? Confrontar? Isola. Então, o que você fez? Você se domesticou. Você aprendeu a morder a própria língua, a diluir sua lucidez em doses homeopáticas, a se moldar ao grupo para não ser caçado. Virou um gênio enlatado, um pensador socialmente viável, um lobo com trela emocional. Você virou um cão adormecido, adestrado pela aprovação. E a coleira tem vários nomes: empatia, respeito ao outro, espírito de grupo, boa convivência, mentiras elegantes, para esconder a castração da sua lucidez, porque ninguém te bateu, mas todo mundo te ensinou a se podar, a sorrir pro chefe idiota, a concordar com um amigo superficial, a evitar conflitos familiares, a engolir verdades com gosto de vômito.
E cada vez que você se calou para não ofender, você se traiu. Cada vez que fingiu interesse por uma conversa banal, você perdeu um pedaço da alma. Cada vez que disfarçou sua clareza com piadas, você se rebaixou para ser palatável. Você virou acessível, traduzível, inofensivo. Você virou o inteligente legal, aquele que não assusta, aquele que não incomoda, aquele que sabe o momento de parar de pensar para continuar sendo convidado. E é aí que o sistema vence. Não quando cala o pensador, mas quando o convence a se tornar mascote, um cão pensante, treinado para lamber mãos em vez de morder gargantas. A domesticação é sutil. Ela começa com olhares, com o desconforto alheio, com a sensação de que você fala demais, com o medo de parecer diferente. Depois, vira um script invisível. Você se adapta antes de ser excluído. Você se mutila para caber. Você abaixa o tom, escolhe as palavras, engole a verdade. E quando vê, você virou exatamente aquilo que mais despreza. Um escravo voluntário, com diploma, com leitura, com consciência, mas ainda assim, submisso. Você acha que liberdade é pensar diferente, mas liberdade real é poder dizer o que pensa e aceitar o preço. E você, aceita? Ou ainda negocia sua lucidez por um sorriso falso? Você ainda quer ser amado? Quer ser incluído? Quer ser bem visto? Então você não é livre, é domesticado. O mundo te ensinou que ser claro é ser cruel, que ser direto é ser arrogante, que ser lúcido é ser antissocial. Mentira, isso só vale para quem é fraco demais para encarar a realidade. Você não precisa gritar, mas também não precisa sussurrar para não assustar idiotas. A sua voz tem o tom exato do incômodo necessário, e se ela incomoda, é porque ainda tem pólvora. Mas veja, a sociedade criou um script para você, um manual invisível, com regras disfarçadas de virtudes. O manual do cão adormecido. Nunca confronte o consenso. Diga verdades com um sorriso ou não diga. Finja que você não vê o que vê. Chame sua revolta de falta de empatia. Chame sua clareza de impulsividade. E se por acaso falar demais, peça desculpas rápido. Você vive sob esse código. Mesmo quando diz que é livre, você acorda lúcido e vai dormir adestrado. Mas hoje, rasgue esse manual. Hoje, você vomita o script. Hoje, você morde. Você não foi feito para ser cão. Foi feito para ser lobo. E lobo não late, dilacera. O mundo tem pavor de quem pensa e não recua. Porque quem pensa demais não pode ser guiado. E quem não pode ser guiado, vira ameaça. A sociedade quer controle. E você, se ainda for lúcido, é o colapso do controle. Então decida. Vai continuar dormindo com coleira de ouro? Ou vai acordar e arrancar a própria pele domesticada? Você ainda quer se encaixar? Então, prepare-se para morrer de pé, mas com a alma ajoelhada. Porque o pensador que se adapta demais, vira palhaço filosófico. Um bufão de ideias que ninguém leva a sério. Mas o pensador que morde, esse não é amado, é temido. E talvez seja isso que você precisa começar a ser. Você pode pensar, desde que pense baixo, desde que pense bonito, desde que pense do jeito certo, na hora certa, com o tom certo. Você pode ser inteligente, desde que não pareça, desde que não questione demais, desde que seu brilho seja discreto, domesticado, quase apagado. A sociedade ama a ideia da inteligência, ama em livros, ama em filmes, ama em frases de efeito que ninguém entende, mas todos aplaudem. Mas odeia a prática da lucidez, aquela que corta, que desmonta, que não faz pose nem pede licença. Você não percebeu ainda? O mundo celebra o pensador, depois que ele morre, depois que não oferece mais risco, depois que sua lucidez já foi engarrafada, editada, pasteurizada. Vivo, ele é heresia. Morto, é marketing. E você? Ainda está vivo demais para ser aceito. Ainda tem veneno fresco nos olhos. Ainda exala incômodo. Por isso o silêncio te persegue. Não imposto, mas instalado, por você mesmo. Um silêncio cirúrgico, estratégico e covarde. Porque você aprendeu, pensar em excesso é permitido, mas falar em excesso é punido. Você entendeu a regra invisível. Pense, mas calado. Pense e sorria. Pense, mas filtre. Pense e depois pergunte: será que isso vai ofender? Essa é a prisão do lúcido. A mente acesa, a garganta trancada, e cada ideia que você não fala vira um tumor na alma. Uma lucidez represada que se acumula como raiva mal digerida. Você já sentiu isso? Naquela reunião onde todos concordaram com a mentira. Naquele jantar onde você engoliu o incômodo para manter a paz.
naquela amizade que você mantém com base em omissão. Você sorri com a boca, mas sua mente berra. Você aperta a mão dos outros, enquanto a sua própria vontade está amarrada atrás das costas. É por isso que você se sente exausto depois de interações sociais. Não é introversão, é repressão da lucidez. Você está em guerra contra a própria mente. E a cada dia que se cala, você se trai. Você acredita que calar é sabedoria, mas muitas vezes é só covardia travestida de diplomacia. Você se tornou um estrategista do silêncio, um alquimista de máscaras. Mas hoje eu te pergunto, quantas verdades você assassinou para continuar sendo agradável? Quantas vezes você mutilou sua própria integridade para manter a harmonia? Quantas vezes você fingiu não entender só para não ser deixado de lado? É isso que esperam de você. Que pense, mas não que fale. Que entenda, mas não que confronte. Que questione, mas só internamente, sem contaminar o ambiente. Você virou um monge envenenado, silencioso por fora, podre por dentro. E o pior, você chama isso de maturidade. Você acha que está sendo sábio, quando na verdade está morrendo de medo. Medo de ser rejeitado, medo de ficar só, medo de ser aquele que pensa demais, e por isso, não é mais convidado. Mas escuta isso, quem pensa demais e se cala, não é sábio, é cúmplice. Você se torna cúmplice da mediocridade, cúmplice do superficial, cúmplice do status quo emocional que aprisiona todo mundo, inclusive você. E o que sobra depois? Doença, ansiedade, isolamento autoimposto, raiva não expressada que vira autoaversão. Porque cada vez que você pensa e se cala, você reforça a mentira. E a verdade, como todo prisioneiro, um dia se rebela. Você vai falar, mais cedo ou mais tarde, de forma passiva-agressiva, ou em um rompante de fúria. Ou vai escrever textos que ninguém lê, ou vai criar teorias que ninguém entende, mas vai explodir. Porque a clareza é um veneno corrosivo demais para ser guardado sem vazamento. O preço do silêncio é a sua saúde mental. Você não foi feito para pensar calado. Você foi feito para incendiar os salões da mentira com a tocha da lucidez. Mas tem medo, porque o mundo é hostil à clareza crua. Porque ser honesto demais faz de você um pária. Então você veste a máscara, e cada vez que a coloca, ela gruda mais. Até o dia em que você já não sabe mais quem era por baixo. Você se pergunta, como eu volto a ser quem era? Eu respondo, você nunca foi. Você só fingiu ser menos para caber. E fingiu por tanto tempo, que se esqueceu da sua verdadeira voz, mas ela ainda está aí, trancada, amordaçada, tensa, como uma lâmina enferrujando dentro do peito. E hoje, talvez seja o dia de desafiar o silêncio, de rasgar o contrato com a mediocridade, de cuspir a censura que você mesmo engoliu por medo de desagradar. Você não precisa ser aceito, precisa ser inteiro. Você não precisa falar bonito, precisa falar real. Você não precisa dizer tudo, mas precisa dizer o essencial, mesmo que isso te deixe só. Porque é melhor estar só do que cercado de gente que só te tolera quando você se mutila. Então pense, mas agora, fale. Fale com clareza cirúrgica, com frieza necessária, com raiva lúcida, porque sua verdade não precisa de plateia, precisa de voz. E se isso fizer o mundo te chamar de arrogante, radical ou doente, que chame. Antes ser o doente lúcido do que o saudável domesticado. Você está diante da encruzilhada que sempre evitou, a que separa os domesticados dos perigosos, a que separa os lúcidos que se traem, dos que viram ameaça viva. Não dá mais para fingir. Você pensou demais, viu demais, sentiu demais, não cabe mais, não volta mais, não consegue mais ser o idiota funcional que todos amam. Você virou o exilado, não por escolha, mas por consequência. A lucidez te jogou para fora da festa. Te tirou da mesa onde se trocam elogios falsos por conforto social. Te expulsou do rebanho que sorri enquanto apodrece. Agora só restam duas opções: aceitar a jaula ou virar praga. Aceitar a jaula é continuar no jogo, calar quando doer, sorrir quando der nojo, concordar quando souber que é mentira. É cultivar uma lucidez castrada, uma clareza decorativa, uma mente brilhante, presa num corpo que se ajoelha por likes. É você no papel de gênio adaptável, de pensador socialmente aceitável, de sábio domesticado. É você lendo Schopenhauer e dando bom dia para quem vive de ilusão. É viver com os olhos abertos, mas vendado por dentro. A jaula tem almofadas, a jaula tem afeto, a jaula tem companhia, mas não tem alma. Porque para caber na sociedade, você tem que se esvaziar de si, e você já está cheio demais para isso. A outra opção?
Torne-se a praga, não no sentido pejorativo, mas no sentido simbólico. A praga que devora o sistema, que contamina a mentira com verdade insuportável, que transforma cada ambiente em campo minado. A praga não é aceita, é evitada, é sussurrada, é odiada, mas também é respeitada, temida, e nos bastidores, profundamente admirada, porque a praga é aquele que não se vende, aquele que não disfarça, aquele que sangra na frente de todos, e mesmo assim, não se curva. Ser praga é abandonar a ilusão de pertencimento, é aceitar que sua lucidez não será recebida com flores, mas com pedras. É entender que o exílio não é ausência de lugar, é presença radical de si. Você vai perder gente, vai perder status, vai perder convites, mas vai recuperar algo que não tem preço, o direito de existir sem se editar. Você vai parar de pedir desculpas por enxergar, vai parar de sorrir por conveniência, vai parar de negociar sua alma por abraços vazios. Ser a praga é ser o glitch na Matrix, é ser o incômodo ambulante, é ser a semente da dúvida em cada roda de conversa superficial, é ser o que planta o desconforto e vai embora antes de colher o caos. Você está preparado para isso? Porque ser praga não é ser rebelde de Instagram, é ser uma presença que implode egos, é ser o olhar que desmonta poses, é ser a frase que arranca máscaras. Você vai virar o alvo, mas também vai virar o início da revolta, porque em cada mente condicionada que te rejeita, há uma faísca que você acendeu, e um dia, essa faísca vira incêndio. E quando o sistema começar a ruir, eles vão lembrar de você. A praga de hoje é o profeta de amanhã. Mas você precisa escolher. Vai continuar mendigando inclusão em círculos onde a lucidez é crime? Vai continuar ajustando o tom para não ferir os ouvidos dos acomodados? Vai continuar se mutilando para parecer normal? Ou vai assumir de vez sua condição de exilado? Exilado, mas inteiro. Exilado, mais livre. Exilado, mais verdadeiro. Essa é a escolha final. Não tem volta. Não tem perdão, não tem plateia, tem você, e a decisão que define tudo. Ser o que o mundo tolera, ou ser o que o mundo teme. Ser o gênio de jaula, que entretém os donos do circo, ou ser o lobo solitário que uiva verdades no topo da montanha, mesmo sabendo que ninguém quer ouvir. Você acha que está em busca de aceitação, mas, no fundo, está fugindo da sua missão. Sua missão não é ser amado, é ser necessário, é ser o que resta quando todos se corrompem. É ser o último bastião da lucidez num mundo que troca verdade por aplauso. Você não está aqui para caber, está aqui para quebrar padrões, para quebrar máscaras, para quebrar o pacto de silêncio que sustenta a mentira coletiva. E sim, você vai sangrar, mas vai sangrar com propósito, porque há dois tipos de dor: a dor de se calar e a dor de se manter inteiro. Uma te mata por dentro, a outra te mantém vivo mesmo no exílio. Você escolhe, jaula ou praga. Você ainda tem tempo para voltar, mas saiba, se der mais um passo, não haverá mais lar onde se esconder. E talvez essa seja a melhor notícia que você já ouviu.